tá cheirando um amaciante. Fedendo amaciante. Desvendando o código, estamos em Belo Horizonte para poder dar continuidade a esse bate-papo informal entre artistas da dança, para a gente poder trocar um pouco das nossas histórias e se conhecer melhor. Hoje eu estou com o Ítalo Augusto, que é artista na dança, integrante também da Rede Solo de Dança. E a gente vai falar um pouco da trajetória dele e da construção enquanto artista independente de dança solo. Então, Ítalo, bom dia. Bom dia. Prazer, obrigada. Eu que agradeço. Conta, faz a sua apresentação mesmo, da forma como você quiser. Faz um apanhado e depois a gente concentra mais na sua história. Então, eu comecei a dançar com os meus 10 anos, num grupo de improvisação, e aquilo foi assim, né? Um encontro de que você pode criar, você pode dançar da sua forma, você pode se desenvolver. E aí fui indo, passei pelo clássico. Quem nunca? Fiquei um tempo dançando com Maria Clara. Inclusive, eu acho que pelo fato de pensar que eu tinha que fazer balé clássico para entrar em uma companhia, porque dançar solo era uma coisa muito distante, assim, sabe? E o que eu vou fazer? Vou dançar solo e como que eu vou ganhar dinheiro, como as pessoas vão me conhecer, como as pessoas vão conhecer meu trabalho. E aí, assim, falei, preciso fazer clássico, porque eu preciso entrar numa companhia, é esse o destino de um bailarino. Aquela coisa que a gente tem, né? É. E aí, fiz, né, o clássico, e em algum momento o clássico virou parte da minha pesquisa corporal dentro da dança solo, assim. Mesmo sem encontrar um mercado, comecei a entrar nessa coisa do solo, a falar, velho, preciso produzir o meu trabalho, porque é uma inquietação minha também, meu trabalho é uma inquietação minha, então eu falei, preciso produzir o que está dentro de mim, assim, preciso colocar isso pra fora. É. E aí eu acho que foi nesse momento que eu falei, solo. Sola. Solo. E aí você partiu para a criação? Parti para a criação. Comecei a trabalhar com músicas que eram muito pra mim, assim, que eu ouço no meu dia a dia, no meu cotidiano. Que eu acho que é a melhor forma de partir de mim, assim, sabe? É eu com o que eu sinto, com o que eu ouço, e eu sou muito ligado à música. Nossa, de nada também. Tipo, não dá conta de fazer nada sem música. Engraçado que assim, a música está na minha vida, no meu cotidiano e tal, mas eu só creio sem música. Sem música. Não, eu crio com música, assim, tipo, sei lá, vou ouvir Maria Bethânia e vou dançar no silêncio. Porque também, né? Depois disso, só silêncio. Mas... Isso foi que ano, assim, que você partiu para sua primeira empreitada solo? Em 2015, mentira, desculpa, 2014. 2014. Porque eu fui pra Royal, né, fazer uma revisão do curso da matéria que eu estava fazendo com Maria Clara. E lá eu vi muita coisa, assim, muita possibilidade, embora fosse outro lugar, mas eu consegui ver muita coisa, assim, minha cabeça em dança, minha cabeça dentro do movimento da dança, ela fez uma expansão, assim. E aí eu falei, olha, é agora. Aí voltei, quando eu voltei, eu já voltei com essa ideia, assim, de montar um solo. Legal. Um trabalho solo, assim, né, que é diferente de você fazer um solo, só dançar esse solo. Montar um solo, assim, então um trabalho solo, pensar como esse trabalho solo vai ser feito na construção dele, sabe? Então, acho que por volta de 2011, assim. 2011. Foi 2011, isso mesmo. Tá bom. Que eu voltei de viagem. E aí, qual foi o resultado disso? O que é que isso, como você percebe
se houve alguma transformação no seu modo de pensar e produzir dança. Como que você sentiu isso? Porque eu também vim de uma formação de dança um pouco mais comum também, né? No sentido de comecei no balé clássico e aí depois eu vim trazendo o contemporâneo. E desde que eu experimentei o contemporâneo com 13 anos de idade, eu nunca mais quis parar. Mas aos 13 anos, eu comecei com 3, né? 3 anos? 3 anos, aulinha de balé. Aí, enfim, esse período da infância eu não tinha consciência disso, assim. Era um negócio que eu fazia aula de dança, todo dia gostava, mas eu não tinha essa relação com a dança como uma formação nesse lugar que às vezes é o balé clássico. Era um negócio, era uma atividade para mim, assim. Aos 13 anos, quando eu troco de escola e vou fazer clássico, moderno, contemporâneo na mesma escola, ali começa a mudar algumas coisas para mim, assim. Então eu fiz essa formação de classe, embora não dance clássico, dancei em companhia, em 2 companhias. Depois é que eu fui começar a dançar solo. E isso pra mim, não digo que foi uma ruptura, mas foi uma grandíssima transformação. Assim. Uma transição poderosa. E que eu também levei, eu precisei de um tempo para entender o que era isso, porque eu ficava muito num conflito assim também. Não, mas bailarino tem que dançar em companhia. Ou tem que dar aula, aquele lugar mais comum, né, que a gente pensa. Pensa da profissão. Até eu entender o que estava acontecendo, que eu como artista solista estava aprendendo também a ser produtora, a ser empresária, a ser um pouco administradora, estava começando a entender um pouco de iluminação, subindo em escada para poder colocar refletor, afinar, olhar de fora. Quando eu fui entender o que estava acontecendo, eu já tinha estreado meu primeiro trabalho, eu já tinha feito um bocado de coisa. Sim. Então, é isso que eu estou perguntando, como que foi isso para você, assim? Os meus primeiros trabalhos solos, eu não tinha a menor noção disso. Assim. Então ele foi um trabalho bem cru, sabe? Cruzão. De tudo. Até porque também eu acho que me faltava um pouco de coragem, assim, sabe? De meter a cara e falar, não, vou fazer assim, vou fazer assado. E eu ficava um pouco inseguro mesmo, assim, de se projetar sozinho é uma coisa muito... Não é uma coisa impossível, mas é uma coisa muito difícil, né? Você projetar o seu trabalho, começando, né? No início, projetar o seu trabalho de uma forma clara e que as pessoas recebam isso. Então, assim, para mim era difícil. Mas aí, com o tempo, eu fui também me dando conta disso, que eu precisava dessa coisa, né? Que o trabalho solo, ele se produz sozinho, quase em tudo, assim. E aí eu fui me encontrar mais nessa questão do solo, assim, desse trabalho que a gente tem no solo, quando eu comecei a transitar entre o solo e o coletivo. Porque a gente começou a trabalhar com o coletivo do Intrínseco, né, que eu faço a direção. E lá eu tive mais trabalho com essa coisa da iluminação. Então a minha experiência depois do Intrínseco trouxe muita coisa para o meu trabalho solo. Que ótimo. Foi lá que eu consegui puxar essas coisas, assim, sabe? Eu acho que como trabalhar em coletivo e a galera do Intrínseco eles me dão muita segurança de estar, sabe? Compartilhar isso. Então, assim, eu podia brincar, usar o que eu... Então, essa experiência com o Intrínseco me trouxe muita segurança para o trabalho solo, assim, dentro do trabalho solo, como trabalhar e como criar, como, sabe, respeitar esse processo. Foi bem massa, assim. Hoje eu tenho mais consciência disso. Vejo isso mais claramente, assim, mais abertamente. E eu acho que lido bem também com isso hoje, sabe? É um prazer. Porque não é fácil, né? Assim, trabalhar com dança é uma demanda grande, assim. Que é muito prazeroso, mas cada dia você tem realmente uma coisa nova para poder lidar, assim, né?
Então, nesse sentido, a gente não descansa nunca, né? Porque você sempre tem que estar nesse lugar de aprender e aprender rápido, né? Assim, pra ontem. Edital tem data pra fechar, né? Aquelas coisas. E aí você chegou no Cartas para Ninguém, que foi o trabalho que você apresentou na Rede Sala de Dança, né? Na mostra de lançamento. E que foi um trabalho super bonito, assim, super comentado, inclusive. Queria que você falasse como que surgiu ele, assim, não só como surgiu, mas fala desse trabalho um pouco. Sim. Eu tava zero, assim, seco de criação. Desespero de seca mesmo. Ai, um deserto quase. Aí eu falei, velho, preciso fazer alguma coisa, né? Preciso ver outra coisa, preciso... Aí tava rolando, nessa mesma época, aquele festival que tem no Rio, Panorama. E aí eu vi o Cena 11, assim, que pra mim é um deleite, assim, sabe? É hora de sentar e se deleitar do modo de pensar a dança, de fazer dança. Então, assim, eu falei, velho, residência, vou lá. Aí eu falei, vou lá, peraí, vou mandar currículo, vamos ver. Aí acabou rolando, não sei o que, fui. Cheguei lá, era a proposta de uma performance coletiva, o que já me deu um gosto, assim, que é uma troca, né? Um momento de troca, de você conhecer outras pessoas de outras áreas e também tá com uma referência que é, pra mim, o Alejandro, o Cena 11 em si. Falei, velho, acho que é isso que eu preciso pra molhar esse deserto. Aí fui pro Rio. Cheguei no Rio, a gente começou a fazer várias experimentações coletivas, assim, urbanas mesmo. Se relacionando com a arquitetura do espaço, foi um parque gigantesco que tem no Rio, Madureira. Fiquei em Madureira, o parque. Não sei. Mas enfim, é um parque muito gigante e um trânsito muito grande de pessoas o tempo inteiro, elas interferindo o tempo inteiro, falando o tempo inteiro. E aquilo foi me despertando uma inquietação, assim, sabe? Tipo, como as pessoas reagem a isso que está acontecendo na rua, como que elas... Porque isso é uma troca que acontece, mas acho que uma troca... interage, né? O tempo inteiro, não tem como. O espaço interage com tudo que está acontecendo, assim. Isso foi me trazendo uma inquietação e ao mesmo tempo que eu estava lá, as pessoas que estavam envolvidas na ação, elas me incomodavam de alguma forma, né? Me tiravam do lugar. E as pessoas estavam passando também, então assim, isso tudo foi me atravessando. Eu fiquei pensando que o estado em que você está, que você se coloca na rua, onde você está, ele muda completamente aquela situação, né? E aí comecei a experimentar isso na vida. Falei, velho, vou andar na rua muito aberto às pessoas, assim, tentando de alguma forma incomodar elas, tirar elas do lugar. Foi engraçado que um dia eu estava assim, experimentando isso na rua, andando, e aí eu trocava olhares com as pessoas, passava por elas correndo, tipo assim, tentando, sabe, mover elas de alguma forma, assim, experimentando na vida prática, cotidiana, indo dar aula e fazendo isso, indo encontrar com um amigo. E aí eu falei, olha, vou tentar fazer isso de uma forma mais forte, assim, de uma forma mais... Falei, vou tentar incomodar uma pessoa, sei lá, criando uma linha energética, assim. Aí fui andando na Praça 7, inclusive. Andando, aí escolhi uma pessoa e fiquei nela assim, sei lá, acho que uns 5 minutos depois eu fui andando com essa pessoa, não sei se era o meu caminho, mas eu fui andando com essa pessoa, total entregue, assim, a situação. E aí no meio do caminho essa pessoa olhou pra trás, eu falei, olha, tá funcionando, assim, sabe, existe, isso existe realmente. Aí procurei um amigo meu para contar para ele a situação. Falei, Pedro, olha só, aconteceu isso, desde que vamos fazer um trabalho? Ele falou, vamos, mas acho que é viagem demais. Aí eu fiquei pensando que o tempo inteiro a gente está disposto, assim, né? A gente está aberto a trocas, na rua, no ônibus, o tempo inteiro a gente troca. Seja energeticamente, seja com um olhar, seja só com uma presença. E geralmente as pessoas estão abertas para isso. Só que eu acho que às vezes a gente não está aberto e a gente acha que as pessoas não estão abertas, sabe? A coisa está em si tá e você transfere para o outro.
sabe? E aí eu vejo muito isso em mim, assim. Então eu acho que é uma coisa que acontece com geral, claro. Mas eu vejo por mim, assim, a partir de mim. E a partir dessa experiência que eu tive, sabe? E aí veio Cartas para Ninguém, assim, que foi um trabalho de rua. E é um trabalho super aberto com as pessoas se incomodarem, tocarem, pegar, né? Você traz essa coisa das cartas, você recebe cartas Recebo das cartas pessoas, das né? pessoas de vários lugares. Assim, dessa vez eu recebi gente do Rio, aqui de BH, mas de São Paulo. E aí com essas cartas, a gente faz um montante de cartas, transcreve elas para letra de máquina, né? E espalha pela cidade, assim, que também, eu acho que é uma forma de atravessamento, assim, porque, sei lá, acho que daqui um mês alguém vai ver essa carta e vai falar, uai, o que é isso? Quem será que escreveu essa carta, sabe? Então, assim, vai despertar uma coisa nessa pessoa, alguma sensação, algum sentimento vai surgir dali. Então, eu acho que isso me interessa muito, assim, sabe? Que eu acho que isso também chega num ponto de uma busca de existir de outras formas, assim, sabe? Eu existo de outras formas, aquela pessoa que mandou aquela carta também existe de outra forma. E foi muito legal essa experiência das cartas, porque cada um chegou com uma coisa. Uma chegou com a saudade, outra chegou com a distância, outra chegou com o amor, com a dor, com ser largado. A dança chegou também no meio dessas cartas. Então, assim, de tudo, né? De tudo. Foi uma experiência muito maravilhosa. E você lê todas as cartas? Todas. Inclusive, eu que faço elas da máquina, assim, sabe? Que é uma experiência que o corpo digere, sabe? Eu acho que tudo que eu li fez muito sentido na hora da ação, assim, sabe? Compõe muito, traz muita sensação e tem depois, né, da ação eu começo a falar o nome dessas pessoas, das cartas. Essa hora é a hora que, assim, vem vindo tudo, assim, sabe? Aí eu lembro da carta do Pierre, eu lembro da Pata, lembro da carta do João, e vou lembrando, assim, um pouquinho de cada carta que vem compondo essa coisa da presença mesmo, do que a gente libera, assim, sabe? E foi uma experiência muito gostosa, assim, trabalhar na rua, ir aqui na rede, né? Na mostra da rede, a gente teve muita, como foi na Arão Reis, que é um lugar movimentado com muito morador de rua, um fluxo muito grande de pessoas. Foi sensacional, assim, muita intervenção da galera, né? E morador de rua tentando me levantar, assim, tipo, sabe, essa é uma abertura que a gente não vê na real, assim, geralmente. A gente também tem uma forma de julgar a rua, né, assim. Exatamente. De achar que a rua é só violenta, né, é só agressiva, é só um lugar de passagem. E esses dois trabalhos, o Cartas para Ninguém e o Angústia também, eles trouxeram essa outra possibilidade de encontro com a rua, né? Sim. Porque as pessoas interagiram, né? Os moradores de rua interagiram com doçura, com poesia, total, com acolhimento. Total. As pessoas abraçavam o Ítalo para tirar ele da rua, porque ele estava atravessando a rua sem olhar, e às vezes tinha um carro que vinha mais ou menos perto. Mas ele estava consciente da ação. A gente é que estava no entorno é que não sabia se ele estava consciente. Mas os moradores de rua, assim, quase que sem pensar, eles iam lá e tiravam ele, ficava, menino, não pode, você tem que tomar cuidado. Então, quer dizer, isso pra gente da rede, pelo menos, foi um ponto muito, muito tocante, assim, sabe? De quebra de preconceito mesmo, assim. E olha que a gente frequenta ali já. É um espaço comum pra gente, né? De uma certa forma, eles já estão acostumados com intervenções artísticas, né? Teve aquele flanelinha, eu achei bom demais, acho que é Jackson que ele chama. O Jackson é um flanelinha que tem aqui embaixo e ele fica orientando as pessoas, né? Falando, não, isso aí é intervenção artística, nunca viu, não? Do jeito dele, mas ele falava, vem cá, vem ver daqui. E dava uma organizada no espaço, assim, então muito bonito, assim. Foi realmente um presente pra gente. Eu lembro que em algum momento eu cheguei até a entrada do metrô, que é ali
não a parte principal, a parte que tem do lado de cá. A escadinha. A escadinha, rolante. E aí eu trombei com uma moça, assim. Uma moça que eu, inclusive, me lembro de ter visto em algum lugar, assim, sabe? Não é um rosto estranho. E eu trombei e continuei, assim, sabe? Com aquilo dela, assim, que ela bateu em mim e eu fiquei com aquilo, assim, indo voltando, aquela sensação. E aí ela ficou assim, você tá bem? Você quer que chame o SAMU? Você tá bem? E aí eu olhei pra ela, assim, fiquei agradecido, sabe, assim, dessa troca, dessa preocupação, uma experiência maravilhosa, assim. A rede foi sensacional em proporcionar isso pra gente, foi muito massa. Nós nos proporcionamos. Foi Querido, massa. e aí, pra gente finalizar, assim, né? Por que dançar hoje? Por que a gente dança? Por que você dança? Eita. Eu danço pra melhorar a vida, pra me sentir melhor. Eu acho que dançar, ele traz... Acho que ele traz outros caminhos, sabe? Outras formas de existir, outras formas de dizer, outras formas de se impor. Acho que dançar pra se aquietar. Obrigada. Tamo junto. Tamo junto.